todos vocês. Como eu acabei de falar, esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, ele não é só para agora, ele é todo o conteúdo que você vai ver até o final do ano, e ele se refere ao chamado sistema de medidas. Existem hoje diversos sistemas de medidas. Tem até medidas não convencionais que eram utilizadas na antiguidade, que no Brasil não se adota, mas se adota na Europa e na América do Norte, às vezes. Por exemplo, quando se fala em jardas, é uma unidade que você não vê falar no Brasil jardas, mas nos Estados Unidos da América ela é muito contabilizada, porque o futebol americano, que é um ícone do esporte americano, assim como o basquete, o futebol americano, o seu campo é marcado em jardas. Então, é uma unidade utilizada apenas hoje naquele lugar, nos Estados Unidos. Ok? Por exemplo, tem os nossos carros aqui, o odômetro marca a velocidade em quilômetros por hora. Nos Estados Unidos da América, ele marca em milhas por hora. Só que existe uma equivalência matemática que vai ligar milhas a metros ou a quilômetros até. Então, existe uma equivalência para que isso aconteça. Assim como tem outras unidades, por exemplo, quem trabalha muito com ferramentas vai trabalhar muito com o chamado polegada. Polegadas. Então, são sistemas diferenciáveis. Tá bom? Só que o nosso sistema brasileiro, ele trabalha através dos sistemas métricos, né, decimais. E o primeiro deles se refere à chamada unidade de comprimento. E quais são essas unidades de comprimento? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetros. Sendo que o metro ele é chamado de unidade padrão, unidade central. Então, o metro é o ponto de referência, é um metro. E nós temos os chamados múltiplos, que estão à esquerda do metro, e os submúltiplos, que estão à direita dele. Quais são os múltiplos do metro? Tem um decâmetro, hectômetro e o quilômetro. O decâmetro é 10 vezes maior que o metro. O hectômetro é 100 vezes maior que o metro. O quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Então, reparem bem, eles crescem, a cada casa que você pula, ele aumenta de 10 em 10 unidades. 10 em 10 vezes, melhor dizendo. E os submúltiplos. Tem um decâmetro, que é a dessa parte do metro, a 10ª parte. O centímetro é a 100ª parte do metro. E o milímetro é a 1000ª parte do metro. Ou seja, quando você anda do metro para a direita, cada casinha, ela, em relação ao metro, ela pode crescer ou decrescer, depende do sentido. Observe a tua tabelinha, quando você caminha da esquerda para a direita, cada casinha ela é 10 vezes maior que a anterior. Ela cresce 10 vezes em 10 vezes. E quando você vai ou caminha da direita em direção à esquerda, aumentando os seus elementos, cada casinha ela é 10 vezes menor que a anterior. Então, por isso nós podemos falar o seguinte, se você ligasse quilômetro a milímetro, a teoria fala o quê? Que 1 quilômetro tem 1 milhão, olha bem, 1 milhão de milímetros.
Um hectômetro tem 100.000 milímetros. Então, são formas utilizadas de trabalho. E quando você vai utilizar a unidade de comprimento, quando você quer calcular a distância entre dois pontos, quando você quer medir um segmento com a sua régua, quando você quer achar o perímetro, que é o contorno de uma figura, quando você quer medir o tamanho ou a sua altura, quando você quer tentar medir a distância, digamos assim, da sua rua, então, quando isso acontece, nós usamos unidades de comprimento. Que, se vocês também observem, que elas são transformáveis. Por exemplo, eu posso falar para vocês, vamos dizer assim, um hectômetro. Eu quero passar ou transformar em metro. O que acontece? Um hectômetro, ele vai ser sempre igual a 100 metros. Então, um hectômetro vale 100 metros. Então, as unidades, elas são transformáveis. Elas podem passar de uma unidade para outra. Elas podem crescer de forma imensa, até que você vai ver daqui a pouco o crescimento delas é muito grande. Ok? Então, essa é a primeira unidade que nós temos. Medidas ou unidades de comprimento. Eu quis aumentar bem a amplitude agora para você enxergasse bastante. Eu vou me referir agora à chamada superfície. Unidades de superfície. Superfície ou área é a mesma coisa. Você pode falar em área ou em superfície. Só que um detalhe importantíssimo. A área ou a superfície é um enchimento de uma figura qualquer. Por exemplo, você faz um desenho e você vai pintar aquele desenho. A sua pintura que você fez, ela representa a área de um desenho. Então, a superfície, ela representa o enchimento da minha figura. E para você achar a superfície ou a área de qualquer figura, a teoria fala o quê? Que eu tenho que multiplicar duas dimensões dessas figuras. Vocês vão ver daqui a pouco sobre isso. Duas dimensões. E essas dimensões, elas dependem da figura a ser trabalhada. Ela vai contabilizar um pouco do que nós já vimos de algumas figuras geométricas. Por exemplo, quando eu falo em quadrado, uma figura que tem 4 lados iguais. Quando eu falo em retângulo, imagina o quadro da nossa sala de aula. Ele tem comprimento e tem altura ou largura. Se eu falo num triângulo, então todas as figuras geométricas hoje, elas possuem uma superfície, uma área que ela é calculada. E assim como um comprimento, a área ela tem unidades. A unidade central é chamada de metro quadrado. Por que o quadrado? Por que elevado a 2? Porque para você obter a superfície de alguma coisa, você multiplica sempre duas dimensões. E o produto dessas dimensões vão dar origem à unidade dessas figuras sempre ao quadrado. A sua casa é medida em metro quadrado. O piso do seu chão, ele é medido em metro quadrado. As paredes são em metro quadrado. Então, tem um metro quadrado que é a unidade central. Tem os múltiplos à esquerda, submúltiplos à direita. Tem um decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Tem à direita decímetros quadrados,
centímetros quadrados e milímetros ao quadrado. Só que agora tem uma informação que ela é muito importante. Observe na sua telinha, quando você caminha da esquerda para a direita, cada casinha ela cresce 100 vezes em relação à casinha anterior. Ela cresce, ela aumenta de 100 em 100 vezes. E quando eu faço o contrário, quando eu venho da direita para a esquerda, cada casinha diminui 100 vezes em relação à anterior. Então, reparem bem, agora ela vai de 100 em 100. Então, por exemplo, 1 quilômetro quadrado, ele vai ter exatamente 1 milhão de metros quadrados. Olha bem, 1 milhão de metros quadrados. Olha que tamanho dessa dimensão. Observaram a dimensão? 1 hectômetro quadrado vai ter somente 10 bilhões de milímetros quadrados. Então, eu acho que já deu para você perceber que o crescimento é muito intenso. Mas por quê? Porque ele vai ser o produto, ele vai ser a multiplicação que envolve duas dimensões. Então, essas são chamadas de unidades de superfície ou de área. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma outra tabelinha que você vai entender bem a superfície, a área e o comprimento. Outra unidade muito, muito trabalhada hoje são as unidades de volume. Volume. Por exemplo, quem aqui na sua casa tem piscina ou frequenta um clube que tem piscina ou mora num prédio que tem piscina? Muitos hoje têm, correto? E só que a piscina, ela geralmente tem um formato. É como se fosse uma grande caixa, geralmente. Essa caixa, você pode até fazer um exercício na sua casa. Mas se a piscina estiver vazia, é lógico, com o pai de vocês ao lado, com certeza, para não ter perigo. Essa piscina, ela tem um comprimento, ela tem uma largura e tem uma profundidade, correto? É uma piscina comum. Comprimento, largura e profundidade. É uma caixa. Só que essa piscina, você enche no final ela com água, para que você possa aproveitar, usufruir do que você tem. Ou do clube, ou da casa, ou de onde for. Agora, como é que se calcula a quantidade de água daquela piscina? Primeira coisa que você tem que saber, antes de calcular o volume. O volume depende da forma do material que eu estou trabalhando. Para se achar o volume de uma piscina, você multiplica 3 dimensões. Você multiplica o comprimento, você multiplica a largura e multiplica a profundidade. Então, para você trabalhar, no caso, o volume de uma piscina, você vai trabalhar com 3 dimensões diferenciadas. Quais são elas? Você vai multiplicar o comprimento vezes, olha bem, vezes a largura vezes a profundidade. E quando você multiplica esses 3 valores, você vai calcular o volume da sua piscina, da sua casa, do clube, onde for. Tá bom? Então, sexto ano, observe uma coisinha que eu quero mostrar a vocês. Quando se fala em volume, olha de novo aí, você pode caminhar de esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, correto? Só que no volume, cada quadrinho azul, ele vai crescer
de 1000 em 1000 vezes, não é 100, é de 1000 em 1000 vezes. Então, muda, por favor. E quando você volta da direita para a esquerda, o quadrinho em rosa também é de 1000 em 1000 vezes. Tá? Por que 1000? Porque você multiplica 3 dimensões. Outra coisa, e por que está elevado a 3 essas unidades? Para simbolizar que são 3 dimensões. Outra coisa, também para simbolizar que são 3 zeros de uma casinha para outra. O expoente da unidade, ele nos indica quantos zeros vão ter nossos elementos de pulando de casinha para casinha e define que tipo de elemento eu tenho. Se é comprimento, é comum. Se é superfície, elevado a 2, porque aumenta de 100 em 100. Se é volume, é elevado a 3, porque aumenta de 1000 em 1000. Então, voltando para a nossa piscina. Então, quando você multiplica as dimensões, você vai achar o volume dessa piscina. Aí você vai saber ali o tamanho que ela tem. Só que agora o que eu acho interessante geralmente, quando você fala em água, você fala em litros. Você fala em litros. Mas quando você calcula o volume de uma piscina, o volume dela é calculado em metros cúbicos. Até um outro exercício. Converse com o papai de vocês, com a mãe de vocês, e pede para ver a conta de água da sua residência, para ver quanto você gasta. A conta de água da nossa casa, ela é medida em metros cúbicos. Em metros cúbicos. E quando se mede em metros cúbicos, às vezes, você não vê tanto gasto de água na sua residência. Você não vê. Só que aí tem um detalhe muito, muito importante. Cada 1 metro cúbico, anota por favor aí, cada 1 metro cúbico de água tem exatamente 1000 litros de água. Então, eu vou repetir, hein? Cada 1 metro cúbico de água tem exatamente 1000 litros de água. Então, se a sua casa, se ela gasta, vamos dizer assim, 30 metros cúbicos de água em um mês, quer dizer o quê? 30 vezes 1000 dá 30 mil. Ela gasta 30 mil litros de água. Isso em um mês. Agora, imagine uma piscina olímpica. Pesquisem, por favor, e me tragam amanhã, quem puder, qual é a quantidade de litros de água que cabem em uma piscina olímpica. Mas, primeiro, você vai ter que achar o volume dela, multiplicar comprimento, largura e profundidade. Depois, o resultado que você encontrar, você vai multiplicar por 1000. E vai ver quantos litros vão caber de água naquela piscina. Aí você tem condição de você determinar a dimensão. Então, cada 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, é muita coisa, a quantidade é muito intensa. É muita coisa. Ok? Então, vamos lá. E outra unidade que vocês vão trabalhar no capítulo 13 seria a parte unidade de tempo. Quando se fala em tempo, eu penso em relógio. Quando se fala em relógio, logicamente hoje tudo é digital, correto? Antigamente não era, era chamado analógico, que era com ponteiros. Tempo tem hora, minuto e segundos. Rapidinho aqui. O Pedro me deu uma notícia aqui que ele pesquisou rapidinho. Uma piscina olímpica, deixa eu ver aqui rapidinho de novo. São 1
890 mil litros de água para encher. Gente, de novo, hein? Vou repetir. 1.890.000 litros de água para encher. Olha essa quantidade. Imagine se todo dia ela fosse renovada, fosse reciclada todos os dias. Olha o desperdício de água. Por isso que, às vezes, quando o governo, a prefeitura, pede para que nós tenhamos o controle dos nossos gastos de água, não é para controlar você, é porque o gasto é muito intenso. Uma piscina olímpica, 1.890.000 litros de água. É muita quantidade de água. Imagina se todo dia fosse lavar essa piscina, jogar essa água fora e encher de novo. Olha o desperdício. Então, por isso nós temos que estar atentos à água no nosso planeta também. Eu sei que o nosso país, o Brasil, tem uma fonte de água muito intensa, de água doce intensa. Tem aqui fica o Guarani, tem aqui fica o Alterchão, que tem uma quantidade absurda de água. Só que nós temos que cuidar para que não haja desperdício, para que nós tenhamos água, né? As gerações que vão vir de vocês, seus filhos, seus netos, tenham água em abundância. Para que isso nós temos que cuidar, lençol freático, várias coisas. Então, olhem bem, a matemática não é só ligada em conta, ela é ligada em coisas abrangentes que nos cercam. Ok? Então, continuando. Então, quando você pensa em tempo, você pensa em hora, minutos e segundos, geralmente, correto? O que nós precisamos é isso. Agora, essas unidades, elas são interligadas. Não é um sistema decimal. Por que não? Porque eu sei que cada uma hora tem 60 minutos. Conta no meu relógio. Eu sei que cada um minuto tem o quê? 60 segundos. Então, isso tem uma contagem diferente. Ou seja, então eu sei que 2 horas vão ter 120 minutos. Eu sei que 3 minutos vão ter 180 segundos. Porque a cada uma hora tem 60 minutos. Cada um minuto tem 60 segundos. Então, esse quadro de tempo também é muito importante. Vocês podem ver, quando você caminha da esquerda para a direita, em termos de tempo, aumenta de 60 em 60. E quando eu caminho da direita para a esquerda, o contrário, ele vai ser dividido por 60. Por exemplo, 240 segundos. Olha bem, 240 segundos. Vão ter quantos minutos? Como fazer para saber? Basta pegar o valor que eu tenho e vou dividi-lo por 60. Ou seja, 240 dividido por 60 é igual a 4. Então, 240 segundos é igual a 4 minutos. Então, outro fator. 180 minutos vão ter quantas horas? Então, se eu quero passar de minuto para hora, o que fazer? Eu vou pegar a quantidade que eu tenho de minutos e vou dividir por 60. Então, 180 dividido por 60 é igual a 3. Então, 3 horas. Ou seja, 180 minutos tem, no caso, 3 horas. Então, a unidade temporal ela é também muito precisa. Só que ela é diferente das unidades comuns. Por que comuns? Se você observar a comum, a base 10 ela é a base principal, tanto em comprimento, que é a distância, superfície, que é a área, e volume, que é uma quantidade. Elas são de 10 em 10. Agora, quando você fala em tempo, já não trabalha assim. O crescimento é diferente. Ela cresce de 60 em 60 vezes, ou decresce, ou divide-se de 60 em 60 vezes. Essas são unidades básicas que nós vamos trabalhar
daqui para frente. Então, é um quadro que você tem que tentar guardar, tentar manuseá-los, para que você não tenha erros no final.